Eu vivi com a Audrey por 46 anos e ainda não estava pronto para ela partir. Quem poderia estar pronto para ver seu mundo desmoronar em questão de segundos? 3 anos atrás, uma terça-feira comum se transformou no último dia da minha vida real. Um telefonema, a voz de um estranho, as notícias de uma colisão frontal no cruzamento das ruas Maple e Oak. Agora minha casa em Greenville parece grande demais. A Audrey e eu costumávamos encher todos esses cômodos de vida. Agora, ando sozinha no piso de madeira que rende, que eu mesmo instalei há 30 anos. 78 anos não é uma boa idade para ficar sozinha, mas estou me virando. Pelo menos é o que digo quando minha vizinha, a senhora Hanson, pergunta como estou, estendendo-me outra panela de ensopado. As manhãs começam do mesmo jeito. Acordo às 6 em ponto, ligo a cafeteira que a Audrey me deu no nosso último aniversário e olho pela janela para o quintal, onde os bordos do outono estão perdendo folhas roxas. Ela costumava sentar na minha frente e planejávamos o dia. Agora eu converso com o vazio. Às vezes penso que Audrey ainda está aqui. Tão familiar é sua presença invisível. Neste domingo, eu estava fazendo o que faço todos os domingos, sentado na minha velha cadeira com uma xícara de café, quando ouvi o barulho de um carro parando. Olhando pela janela, vi a SUV preta novinha do Calvin. Meu cunhado sempre compra carros que não pode pagar. Através do vidro, observei Laurel ajeitando o cabelo em frente ao espelho retrovisor e Calvin tamborilando os dedos impacientemente no volante. Minha filha sempre fora delicada, maleável, muito parecida com a mãe por fora, mas sem sua essência interior. Suspirei, reunindo forças. As visitas da minha filha e do meu genro raramente me traziam alegria ultimamente. Eles vinham quando precisavam de algo ou por obrigação de visitar o velho e depois esquecê-lo por algumas semanas com a consciência tranquila. Oi, pai. Laurel me deu um beijinho na bochecha quando abri a porta. Ela cheirava algum tipo de perfume floral, doce demais. Audrey nunca usava esse tipo. Edwin. Calvin estendeu a mão, e eu a apertei relutantemente, sentindo a falsidade em seu sorriso. Ele me chamava pelo primeiro nome desde o dia em que o conheci, embora eu nunca tivesse lhe dado essa permissão. Uma coisa pequena, mas reveladora. Entrem. Dei um passo para o lado para deixá-los entrar. Querem café? Claro, pai. Laurel entrou na cozinha como de costume, tirando xícaras do armário. Fiz sua torta de mirtilo favorita. O gesto dela foi tocante, mas eu sabia que vinha da padaria da esquina da rua Pine. Laurel nunca soube assar, por mais que Audrey tentasse ensiná-la. Mas eu permaneci em silêncio. Algumas batalhas não valem o esforço. Enquanto Laurel se deliciava com o café, Calvin examinava a cozinha com um olhar avaliador. Eu quase conseguia ver as engrenagens girando em sua cabeça, calculando o custo dos eletrodomésticos, dos móveis e da própria casa. Meu genro trabalhou para uma seguradora antes de decidir que estava destinado a ser um grande empreendedor. Agora ele está desempregado. É a maneira delicada de Laurel colocar. É o terceiro ano dele. Como vai, Edwin? Perguntou Calvin, sentando-se à mesa. Posso ajudar com alguma coisa na casa? Vejo que a varanda vai ter que ser pintada em breve. Reprimi minha irritação. Quando eu era jovem, construí esta casa com minhas próprias mãos, da fundação ao telhado. E agora, apesar da artrite nos joelhos, eu conseguia mantê-la. Estou indo bem sozinha, obrigada, disse secamente, aceitando uma xícara de café da minha filha. Sentamos à mesa e ouvi Laurel falar sobre seu trabalho na seguradora. Ela sempre falava rápido quando estava nervosa, pulando de um assunto para outro. Naquele momento, ela estava claramente nervosa. Eu podia ver ela e Calvin trocando olhares como se estivessem se preparando para algo. Pai, disse Laurel finalmente quando o café terminou e a conversa acabou, queríamos falar com você sobre algo importante. Esperei em silêncio, já imaginando onde aquilo ia dar. Calvin tossiu e se endireitou na cadeira. Veja bem, Edwin, me deparei com uma ótima oportunidade. Sabe aquele prédio na rua principal onde ficava a livraria? Está vazio e o aluguel é razoável. Lugar perfeito para uma loja de orgânicos. Uma loja de orgânicos, repeti, tentando não demonstrar meu ceticismo. Exatamente. Calvin se animou. Eu dei uma olhada no mercado, Edwin. Não tem uma única mercearia orgânica boa em Greenville. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, querem comer direito?
É uma mina de ouro. Eu podia ver a empolgação em seu rosto. Exatamente a mesma expressão que ele tinha quando decidiu abrir um serviço de entrega de almoço 2 anos atrás e quando planejou lançar um aplicativo móvel para passear com cães 1 ano atrás. Nenhuma de suas grandes ideias durou mais do que alguns meses. Parece interessante, respondi, neutro. Então, você já tem um plano de negócios? Claro. Calvin tirou uma folha de papel dobrada do bolso interno. Tudo está calculado. O investimento inicial será recuperado em 8 meses, e depois é lucro líquido. Peguei os papéis e comecei a analisar os números. Como ex-engenheiro eletricista, sempre lidei com cálculos precisos e rapidamente notei discrepâncias. Onde estão os custos com impostos e seguros? Perguntei, folheando as páginas. E os custos com pessoal parecem subestimados. Calvin torceu o nariz levemente. Estas são estimativas preliminares. Claro, alguns detalhes ainda precisam ser finalizados. De quanto você precisa? Interrompi-o para ir direto ao ponto. Laurel e Calvin se entreolharam novamente. 45 mil para começar, respondeu Calvin, isso inclui a reforma do espaço, a compra do primeiro lote de mercadorias e equipamentos. Recostei-me na cadeira. 45 mil, é muito dinheiro. Eu tinha acumulado economias ao longo dos anos, e minha aposentadoria de engenheiro me permitia viver sem muitas privações. Mas dar tanto dinheiro para mais uma aventura do meu genro? Pai, disse Laurel suavemente, vendo meu silêncio, é uma ótima ideia. O Calvin pensou em tudo. Eu ajudo com a contabilidade nas horas vagas. Pagaremos você assim que o negócio começar a dar lucro. Olhei para minha filha. Ela se parecia muito com a Audrey. O mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos, mas a expressão no rosto era completamente diferente. Em algum ponto do caminho, Laurel havia se perdido, se dissolvido nos desejos e ambições do marido. Audrey jamais deixaria isso acontecer. Audrey. Pensar em Audrey me fez lembrar de um colar. Era de prata com um pequeno medalhão em forma de coração cravejado de pequenas esmeraldas, da cor dos seus olhos. Eu o dei de presente a ela no nosso 20º aniversário, encomendado ao melhor joalheiro de Greenville, meu velho amigo Austin Tordick. Audrey usou naquela mesma noite e praticamente não o tirou até o dia de sua morte, apenas para tomar banho e dormir. Lembro-me dela tocando o medalhão com a ponta dos dedos quando estava pensando ou preocupada. Tornou-se um hábito para ela, um gesto tão essencial quanto ajeitar o cabelo ou sorrir com a cabeça ligeiramente inclinada para a esquerda. Após o acidente, uma enfermeira do hospital me deu uma sacola com os pertences pessoais da Audrey. O colar estava lá, um pouco torto, aparentemente por causa do impacto. Eu o guardava em uma caixa no meu quarto, ocasionalmente o tirando só para segurá-lo nas mãos, como se pudesse trazer de volta um pedaço da Audrey. O celular toca. Pai, você está ouvindo? A voz de Laurel me trouxe de volta à realidade. Desculpe, eu estava pensando. Coloquei os papéis de lado. Laurel, Calvin, entendo o entusiasmo de vocês, mas tenho minhas dúvidas. Que dúvidas? Calvin perguntou tenso. Para começar, esta é a terceira grande ideia de negócio que ouço nos últimos anos. Tentei falar calmamente, mas percebi que minha voz estava ficando mais dura. O serviço de entrega de almoço durou 4 meses. O aplicativo para passear com cães nem foi lançado. O que te faz pensar que esta loja terá mais sucesso? Calvin corou. Aqueles projetos eram experimentais. Aprendi com meus erros. Agora sei exatamente o que estou fazendo. Mais uma coisa, continuei. Esses 45 mil são uma parcela significativa das minhas economias. Dinheiro que venho economizando a vida toda. Dinheiro que posso precisar para tratamento médico se minha saúde piorar. Mas, pai, interrompeu Laurel, você sabe que sempre cuidaremos de você. E, além disso, não é um presente, é um investimento. Você será coproprietário do negócio. Suspirei. Laurel sempre foi otimista, acreditava no melhor. Ela era como a mãe nisso também. Mas Audrey combinava otimismo com uma visão sóbria. Ela jamais se permitiria acreditar tão cegamente em empreendimentos duvidosos. Vou pensar, disse eu por fim, sabendo que minha resposta seria não. Mas uma recusa direta agora só provocaria um escândalo.
Edwin. A voz de Calvin tornou-se firme. O tempo está jogando contra nós. Se não pagarmos o aluguel em uma semana, o lugar vai embora. Você tem dinheiro parado na sua conta, perdendo valor com a inflação. E estamos nos oferecendo para investir no negócio da família. Eu disse que pensaria a respeito, respondi com firmeza. E o dinheiro é meu, Calvin. Eu o ganhei e tenho o direito de decidir como quero usá-lo. Houve um silêncio tenso na sala. Laurel parecia chateada. Calvin mal conseguia conter a irritação. Pai, por favor, disse Laurel baixinho. Isso é muito importante para nós. Para o Calvin, é uma chance de finalmente fazer algo que ele realmente ama. E para mim, é uma chance de trabalhar menos na seguradora, de ficar mais perto da minha família. Olhei para minha filha. O que ela queria dizer? Estariam planejando filhos ou seria apenas mais uma manipulação? Com o Calvin, nunca se tinha certeza. Olha, Edwin. Calvin deu um passo à frente, com a voz mais suave, mas com o olhar impaciente. Entendo sua hesitação, mas este projeto é diferente dos anteriores. Tenho experiência, contatos com fornecedores e um plano claro. Não estou pedindo que você acredite apenas na minha palavra. Veja os números. Converse com o proprietário, se quiser. Veja você mesmo que é sério. Fiquei em silêncio, olhando para ele. Posso ser velho, mas não sou ingênuo. Quantas vezes já ouvi discursos semelhantes de colegas, vizinhos, conhecidos? Investimento ganha-ganha, lucro garantido. Essas frases quase sempre acabavam sendo um prelúdio para perder dinheiro. Te darei uma resposta em 3 dias, eu disse finalmente. Preciso pensar bem. Calvin claramente queria se opor, mas Laurel colocou a mão em seu ombro. Claro, pai. Obrigada por pelo menos considerar nosso pedido. Eles foram embora meia hora depois, deixando a torta intocada e as palavras não ditas. Fiquei parada na janela, observando Calvin gesticular furiosamente enquanto se sentava ao volante e Laurel balançar a cabeça, discutindo. Por minha causa, é claro, por causa da minha teimosia e desconfiança. Enquanto o carro deles desaparecia na esquina, subi lentamente as escadas até o quarto e abri a gaveta de cima da cômoda. Lá, em uma caixa de madeira entalhada, estava o colar de Audrey. Puxei-o para fora, e a prata brilhou fracamente à luz do entardecer. O medalhão em forma de coração parecia tão frágil na minha palma enrugada. O que você faria, Audrey? Perguntei ao silêncio. Você sempre foi uma juíza de caráter melhor. Não houve resposta. Nunca houve em todos esses 3 anos. Mas hoje, o silêncio parecia especialmente pesado, como se estivesse pressionando um peso invisível sobre meus ombros. Devolvi o colar à caixa e fechei-a. 3 dias. Dei a mim mesma 3 dias para pensar no assunto, embora, no fundo, já soubesse a resposta. O dinheiro que Audrey e eu havíamos economizado a vida toda não seria usado em mais um dos empreendimentos de Calvin. Mas como contar isso a Laurel sem afastá-la ainda mais? Essa era a verdadeira questão. O telefone no meu bolso vibrou, despertando-me do meu devaneio. Era meu vizinho, Bert Fielding, me convidando para sua partida semanal de xadrez. Aceitei, feliz pela oportunidade de me distrair. Afinal, eu tinha mais 3 dias para encontrar um jeito de dizer não ao meu genro sem perder minha filha. 3 dias se transformaram em uma semana. Nunca dei uma resposta direta ao Calvin e a Laurel, usando a desculpa de que precisava pensar bem. Na verdade, eu só estava adiando o inevitável. Todos sabíamos que eu diria não, mas, por algum motivo, ninguém queria dizer isso em voz alta. Depois daquela conversa de domingo, algo mudou. Laurel começou a ligar todos os dias, perguntando como eu estava, se eu precisava de ajuda em casa. Na quarta-feira, ela veio com o almoço, caçarola de atum, meu prato favorito que a Audrey costumava fazer. Na sexta-feira, ela trouxe scones fresquinhos da padaria da rua Chart. Esse cuidado repentino me causou sentimentos mistos, o calor da atenção da minha filha e a amargura de entender os motivos disso. Naquele sábado, os dois chegaram juntos. Calvin foi excepcionalmente simpático, chegando a se oferecer para parar os arbustos de lilazes crescidos ao longo da cerca. Eu concordei. O trabalho era realmente necessário.
Observando da janela da cozinha meu genro manusear a tesoura de poda, pensei em como nunca fomos próximos. Mesmo nos primeiros anos de seu casamento com Laurel, havia uma barreira invisível entre nós. Ele me via como um homem antiquado e teimoso. Eu o via como um sonhador pouco confiável. Talvez nós dois estivéssemos certos. Laurel andava apressada pela cozinha, preparando o jantar e conversando sobre algumas fofocas do escritório. Eu ouvia com indiferença, acenando com a cabeça nos momentos certos. Minha mente estava em outra coisa, como recusar o dinheiro delicadamente e ainda manter meu relacionamento com minha filha. Pai, você não está me ouvindo nada, Laurel interrompeu seu monólogo, olhando para mim com ar de reprovação. Desculpe, eu estava pensando. Sorri, culpada. A idade, sabe? Minha mente se dispersa. Ela se aproximou e passou o braço em volta dos meus ombros. Estou preocupada com você. Você passa muito tempo sozinho. Talvez devesse pensar em morar conosco. Temos um quarto de hóspedes, sabia? A oferta me pegou de surpresa. Morar com eles? Deixar uma casa cheia de lembranças da Audrey? Estar sob o mesmo teto que o Calvin? Obrigada, mas não. Balancei a cabeça. Estou bem aqui. Um teto sobre a minha cabeça é uma coisa ótima na minha idade. Mas, pai, você não está ficando mais jovem. E se você cair ou ficar doente? Quem vai ajudar? Tem um telefone de emergência. Apontei para um pequeno dispositivo preso a um cordão que eu usava no pescoço por insistência de Laurel. E os vizinhos passam por lá. Bert Fielding vendia sim, dia não para jogar xadrez. Laurel quis protestar, mas naquele momento, Calvin retornou, corado por ter trabalhado ao ar livre. Aff, eu consegui. Ele enxugou o suor da testa, desafiador. Edwin, que tesoura de poda você tem? Onde você a comprou? A loja de ferragens Harrison, mas já faz uns 10 anos, eu disse. Eles faziam boas ferramentas naquela época. Não como fazem agora, né? Calvin sorriu e piscou para Laurel, como se compartilhássemos uma piada sobre o mau humor dos velhos. O almoço transcorreu em um clima estranhamente tenso. Conversamos sobre o tempo, a saúde de conhecidos em comum, o novo supermercado nos arredores da cidade, tudo, menos dinheiro e o plano de negócios. O assunto pairava entre nós, silencioso, mas palpável. Eu conseguia ver Calvin batendo o garfo impacientemente na borda do prato quando achava que eu não estava olhando. Depois do almoço, Laurel começou a lavar a louça e eu fui para a varanda. Calvin se juntou a mim alguns minutos depois com 2 copos de limonada. Que dia lindo, não é? Ele me entregou um copo. Assenti, aceitando a bebida. Estranhamente, a limonada estava exatamente como eu gostava, com menta e um pouco de açúcar. Aparentemente, Laurel havia instruído o marido. Edwin, começou Calvin após uma pausa, sei que você ainda está pensando na nossa proposta e respeito sua cautela, mas o tempo está realmente se esgotando. Há outro inquilino em potencial interessado no espaço. Olhei para os bordos no jardim, fingindo estar pensativa. Na verdade, eu já tinha me decidido no dia em que conversaram sobre dinheiro pela primeira vez. Mas, de alguma forma, não consegui me convencer a dizer não em voz alta. Calvin, eu disse finalmente, virando-me para ele. Sim. Laurel saiu para a varanda naquele momento, enxugando as mãos com um pano de prato. Do que vocês estão falando? Perguntou ela com fingida indiferença. Eu estava perguntando ao seu pai sobre o nosso caso, disse Calvin com um sorriso estranho. Laurel me lançou um olhar preocupado. Então, olhei para os rostos tensos deles e percebi que não podia fazer aquilo naquele momento. Não conseguia ver a decepção nos olhos da minha filha. Não conseguia ouvir as objeções do Calvin. Preciso de mais um tempinho, eu disse. Até amanhã. Prometo que te darei uma resposta final amanhã. Eles se entreolharam. Calvin pareceu irritado, mas Laurel colocou a mão em seu ombro e ele se conteve. Tá bom, pai, Laurel assentiu. Nós entendemos. Amanhã é amanhã. Eles saíram uma hora depois, deixando a casa em perfeita ordem. A louça lavada, o chão varrido, até as almofadas do sofá afufadas. Tal cuidado era incomum e, francamente, um pouco suspeito.
Eu estava sentada na sala de estar, pensando em como dizer não a eles com a maior gentileza possível, quando me lembrei de que Calvin havia deixado seu cachecol para trás. O cachecol de cachemir azul escuro estava no encosto de uma cadeira. Decidi ligar e relatar o ocorrido, mas, quando peguei o celular, vi que a bateria estava descarregada. Tive que usar o telefone fixo da cozinha. Ao discar o número da minha filha, ouvi um tom de descagem, mas ninguém atendeu. Estranho. Laurel geralmente atendia. Tentei ligar para o Calvin, mas ele também não atendeu. Decidindo que eles provavelmente tinham parado em algum lugar no caminho e não conseguiam ouvir as ligações, desliguei. O dia estava chegando ao fim, anoitecendo. Liguei a TV, mas não conseguia me concentrar na crise econômica na Europa nem na previsão do tempo para a semana seguinte. Meus pensamentos voltavam constantemente para a conversa que se aproximava. Talvez eu devesse ter dado o dinheiro a eles, afinal. Não pelo bem do Calvin, mas pelo da Laurel. O som de um carro parando me tirou dos meus pensamentos. Teriam voltado para pegar o cachecol? Fui até a janela e fiquei surpresa ao ver que não era o SUV do Calvin entrando no meu quintal, mas um sedã prateado desconhecido. Os passageiros não saíram e, um minuto depois, o carro sumiu. Estranho. O que pareceu ainda mais estranho foi que, 20 minutos depois, ouvi o som familiar do motor do SUV do Calvin. Olhando para fora novamente, vi o carro deles passar lentamente pela casa sem parar. Laurel estava dirigindo, e eu não conseguia ver o Calvin. O carro desapareceu na esquina. O que isso significa? Por que eles passariam sem parar? Estariam verificando se eu estava em casa? Mas por quê? Uma vaga inquietação tomou conta de mim. Decidi ligar novamente. Desta vez, Laurel atendeu após o quarto toque. Pai, aconteceu alguma coisa? Eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Não, não tem nada, respondi. Só queria te dizer que o Calvin esqueceu o cachecol. Um cachecol? Ela perguntou novamente. Ah, sim. É isso mesmo. Obrigada por ligar. A gente pega amanhã quando chegar lá. Certo. Claro. Aliás, acabei de ver você passando de carro pela casa. Por que não entrou? Houve uma pausa. Perto de casa? A voz de Laurel soou estranha. Não, pai. Você está imaginando coisas. Estamos em casa há 1 hora. Mas eu definitivamente vi seu SUV, insisti. Você estava dirigindo. Pai, ela parecia preocupada. Você estava imaginando coisas. Calvin e eu estamos assistindo a um filme. Não fomos a lugar nenhum. Talvez sejam os vizinhos. Os Robinsons têm um carro parecido. Eu sabia que não era verdade. Os Robinsons tinham uma minivan, não um utilitário esportivo. Mas por que Laurel mentiria sobre algo tão trivial? Você provavelmente tem razão, eu disse, decidindo não insistir. Desculpe incomodá-lo. Está tudo bem, pai. Te vejo amanhã. Eu te amo. Eu também te amo, eu disse distraidamente e desliguei. Algo estava errado ali. Eu tinha quase certeza de que tinha visto o carro deles. E essa preocupação repentina e a atenção extra? Decidi verificar uma coisa. Subindo para o quarto, abri o armário onde guardavam os pertences de Audrey, seu chale favorito, álbuns de fotos da família, um porta-joias. Tudo parecia intocado, mas algo me disse para verificar o conteúdo do porta-joias. Lá dentro, havia brincos, alguns anéis, a pulseira que eu tinha dado a ela no nosso 30º aniversário de casamento, mas o colar com o medalhão havia sumido. Vasculhei todo o conteúdo da caixa de joias, depois verifiquei todas as gavetas da cômoda, os criados mudos, nada. Meu coração batia cada vez mais forte. Lembrei-me de ter visto o colar no porta-joias uma semana antes, quando Laurel e Calvin vieram discutir sobre dinheiro para o negócio. Para onde ele poderia ter ido? Quem poderia tê-lo levado? A resposta era óbvia, mas eu não queria aceitá-la. Não queria acreditar que minha própria filha pudesse ter roubado os pertences da mãe. Ou teria sido Calvin. Talvez ele tenha encontrado o colar quando estavam de visita e o tenha levado sem o conhecimento de Laurel. Sentei-me na beira da cama, tentando me acalmar e pensar racionalmente. Talvez eu tivesse movido o colar para algum lugar sozinha e me esquecido dele.
Acontece na minha idade. Comecei uma busca metódica pelo quarto, depois pela sala de estar e pelo escritório. 2 horas de busca não trouxeram resultados. O colar havia sumido. De volta ao quarto, abri a caixa novamente, como se esperasse que as joias aparecessem magicamente ali. De repente, me dei conta, eu deveria verificar se havia mais alguma coisa faltando. Laurel quis protestar, mas naquele momento, Calvin retornou, corado por ter trabalhado ao ar livre. Aff, eu consegui. Ele enxugou o suor da testa, desafiador. Edwin, que tesoura de poda você tem? Onde você a comprou? A loja de ferragens Harrison, mas já faz uns 10 anos, eu disse. Eles faziam boas ferramentas naquela época. Não como fazem agora, né? Calvin sorriu e piscou para Laurel, como se compartilhássemos uma piada sobre o mau humor dos velhos. O almoço transcorreu em um clima estranhamente tenso. Conversamos sobre o tempo, a saúde de conhecidos em comum, o novo supermercado nos arredores da cidade, tudo, menos dinheiro e o plano de negócios. O assunto pairava entre nós, silencioso, mas palpável. Eu conseguia ver Calvin batendo o garfo impacientemente na borda do prato quando achava que eu não estava olhando. Depois do almoço, Laurel começou a lavar a louça e eu fui para a varanda. Calvin se juntou a mim alguns minutos depois com 2 copos de limonada. Que dia lindo, não é? Ele me entregou um copo. Assenti, aceitando a bebida. Estranhamente, a limonada estava exatamente como eu gostava, com menta e um pouco de açúcar. Aparentemente, Laurel havia instruído o marido. Edwin, começou Calvin após uma pausa, sei que você ainda está pensando na nossa proposta e respeito sua cautela, mas o tempo está realmente se esgotando. Há outro inquilino em potencial interessado no espaço. Olhei para os bordos no jardim, fingindo estar pensativa. Na verdade, eu já tinha me decidido no dia em que conversaram sobre dinheiro pela primeira vez. Mas, de alguma forma, não consegui me convencer a dizer não em voz alta. Calvin, eu disse finalmente, virando-me para ele. Sim. Laurel saiu para a varanda naquele momento, enxugando as mãos com um pano de prato. Do que vocês estão falando? Perguntou ela com fingida indiferença. Eu estava perguntando ao seu pai sobre o nosso caso, disse Calvin com um sorriso estranho. Laurel me lançou um olhar preocupado. Então, olhei para os rostos tensos deles e percebi que não podia fazer aquilo naquele momento. Não conseguia ver a decepção nos olhos da minha filha. Não conseguia ouvir as objeções do Calvin. Preciso de mais um tempinho, eu disse. Até amanhã. Prometo que te darei uma resposta final amanhã. Eles se entreolharam. Calvin pareceu irritado, mas Laurel colocou a mão em seu ombro e ele se conteve. Tá bom, pai, Laurel assentiu. Nós entendemos. Amanhã é amanhã. Eles saíram 1 hora depois, deixando a casa em perfeita ordem. A louça lavada, o chão varrido, até as almofadas do sofá fufadas. Tal cuidado era incomum e, francamente, um pouco suspeito. Eu estava sentada na sala de estar, pensando em como dizer não a eles com a maior gentileza possível, quando me lembrei de que Calvin havia deixado seu cachecol para trás. O cachecol de cachemir azul escuro estava no encosto de uma cadeira. Decidi ligar e relatar o ocorrido, mas, quando peguei o celular, vi que a bateria estava descarregada. Tive que usar o telefone fixo da cozinha. Ao discar o número da minha filha, ouvi um tom de descagem, mas ninguém atendeu. Estranho. Laurel geralmente atendia. Tentei ligar para o Calvin, mas ele também não atendeu. Decidindo que eles provavelmente tinham parado em algum lugar no caminho e não conseguiam ouvir as ligações, desliguei. O dia estava chegando ao fim, anoitecendo. Liguei a TV, mas não conseguia me concentrar na crise econômica na Europa nem na previsão do tempo para a semana seguinte. Meus pensamentos voltavam constantemente para a conversa que se aproximava. Talvez eu devesse ter dado o dinheiro a eles, afinal. Não pelo bem do Calvin, mas pelo da Laurel. O som de um carro parando me tirou dos meus pensamentos. Teriam voltado para pegar o cachecol? Fui até a janela e fiquei surpresa ao ver que não era o SUV do Calvin entrando no meu quintal, mas um sedã prateado desconhecido. Os passageiros não saíram e, 1 minuto depois, o carro sumiu. Estranho.
O que pareceu ainda mais estranho foi que, 20 minutos depois, ouvi o som familiar do motor do SUV do Calvin. Olhando para fora novamente, vi o carro deles passar lentamente pela casa sem parar. Laurel estava dirigindo, e eu não conseguia ver o Calvin. O carro desapareceu na esquina. O que isso significa? Por que eles passariam sem parar? Estariam verificando se eu estava em casa? Mas por quê? Uma vaga inquietação tomou conta de mim. Decidi ligar novamente. Desta vez, Laurel atendeu após o quarto toque. Pai, aconteceu alguma coisa? Eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Não, não tem nada, respondi. Só queria te dizer que o Calvin esqueceu o cachecol. Um cachecol? Ela perguntou novamente. Ah, sim. É isso mesmo. Obrigada por ligar. A gente pega amanhã quando chegar lá. Certo. Claro. Aliás, acabei de ver você passando de carro pela casa. Por que não entrou? Houve uma pausa. Perto de casa? A voz de Laurel soou estranha. Não, pai. Você está imaginando coisas. Estamos em casa há 1 hora. Mas eu definitivamente vi seu SUV, insisti. Você estava dirigindo. Pai, ela parecia preocupada. Você estava imaginando coisas. Calvin e eu estamos assistindo a um filme. Não fomos a lugar nenhum. Talvez sejam os vizinhos. Os Robinsons têm um carro parecido. Eu sabia que não era verdade. Os Robinsons tinham uma minivan, não um utilitário esportivo. Mas por que Laurel mentiria sobre algo tão trivial? Você provavelmente tem razão, eu disse, decidindo não insistir. Desculpe incomodá-lo. Está tudo bem, pai. Te vejo amanhã. Eu te amo. Eu também te amo, eu disse distraidamente e desliguei. Algo estava errado ali. Eu tinha quase certeza de que tinha visto o carro deles. E essa preocupação repentina e a atenção extra? Decidi verificar uma coisa. Subindo para o quarto, abri o armário onde guardavam os pertences de Audrey, seu chale favorito, álbuns de fotos da família, um porta-joias. Tudo parecia intocado, mas algo me disse para verificar o conteúdo do porta-joias. Lá dentro, havia brincos, alguns anéis, a pulseira que eu tinha dado a ela no nosso 30º aniversário de casamento, mas o colar com medalhão havia sumido. Vasculhei todo o conteúdo da caixa de joias, depois verifiquei todas as gavetas da cômoda, os criados mudos, nada. Meu coração batia cada vez mais forte. Lembrei-me de ter visto o colar no porta-joias uma semana antes, quando Laurel e Calvin vieram discutir sobre dinheiro para o negócio. Para onde ele poderia ter ido? Quem poderia tê-lo levado? A resposta era óbvia, mas eu não queria aceitá-la. Não queria acreditar que minha própria filha pudesse ter roubado os pertences da mãe. Ou teria sido Calvin. Talvez ele tenha encontrado o colar quando estavam de visita e o tenha levado sem o conhecimento de Laurel. Sentei-me na beira da cama, tentando me acalmar e pensar racionalmente. Talvez eu tivesse movido o colar para algum lugar sozinha e me esquecido dele. Acontece na minha idade. Comecei uma busca metódica pelo quarto, depois pela sala de estar e pelo escritório. 2 horas de busca não trouxeram resultados. O colar havia sumido. De volta ao quarto, abri a caixa novamente, como se esperasse que as joias aparecessem magicamente ali. De repente, me dei conta, eu deveria verificar se havia mais alguma coisa faltando. Eu não me importo? Minha voz tremeu de indignação. Disseram que eu dei permissão para vender o colar da Audrey? Exatamente. Austin balançou a cabeça. Eu não acreditei neles, claro. Sei o quanto você prezava aquela coisa. Então eu disse a eles que precisava pensar sobre isso, avaliá-la, e pedi que guardassem até esta manhã, e eles concordaram. Não de boa vontade, mas não tinham escolha. Sou o único joalheiro da cidade que poderia pagar um bom preço por um trabalho desses, e eles entenderam isso. Austin tomou mais um gole de café. Mas é mais do que isso, Edwin. Tem mais uma coisa. Fiquei tensa. O que mais poderia estar conectado ao colar? Examinei o medalhão cuidadosamente. Afinal, era meu trabalho lembrar de cada detalhe. E notei que a fechadura estava ligeiramente deformada,
como se tivesse sido aberta do lado errado. Abriu? Franzi a testa. O medalhão abre? Austin me olhou com estranheza. Claro que sim. É um medalhão, Edwin. Você não sabia disso? Balancei a cabeça, sentindo-me um idiota. Durante todos esses anos, eu nunca tinha percebido que a joia que dei à minha esposa tinha um mecanismo secreto. A Audrey nunca disse, murmurei. Achei que fosse só um pingente em formato de coração. Não, é um medalhão de verdade. Deve ter espaço dentro para uma foto pequena ou uma mecha de cabelo. Austin pareceu surpreso. Estou surpreso que a Audrey não tenha mostrado para você. Ela pediu para que ele fosse aberto quando encomendou o design. Lembrei-me de como Audrey sempre tocava no medalhão quando estava pensando ou preocupada. Agora, aquilo assumia um novo significado. Talvez ela estivesse verificando se estava bem fechado. E o que tem dentro? Perguntei, sentindo minha garganta secar. Austin tirou um pequeno envelope do bolso interno do paletó. Aqui, ele me estendeu. Descobri quando abri o medalhão do jeito certo. Com as mãos trêmulas, peguei o envelope e olhei dentro. Havia um pequeno pedaço de papel dobrado várias vezes. Desdobrei-o cuidadosamente. No papel, com a letra caprichada de Audrey, estava escrito o endereço: First National Bank of Greenville, cofre número 327. Um cofre? Olhei para Austin. Parece que sim. Austin assentiu. E, pelo visto, ela não te contou. Fiquei chocada. Em 46 anos de casamento, não houve segredos entre nós. Pelo menos era o que eu pensava. O que poderia ser tão importante que Audrey guardava no banco, em segredo de mim? Quando encontrei o bilhete, soube que precisava te contar, continuou Austin. Decidi vir pessoalmente em vez de ligar. Não se discute essas coisas por telefone. Você fez a coisa certa. Dobrei o bilhete cuidadosamente e o devolvi ao envelope. E o colar? Está na minha oficina. Eu disse a Laurel e ao Calvin que eles tinham que estar aqui às 22h30. Eles não sabem que eu encontrei o bilhete. Austin olhou para o relógio. Temos pouco mais de 1 hora. O que vamos fazer? Fiquei pensando. Uma parte de mim queria ir ao banco imediatamente para descobrir o que havia na caixa, mas a outra parte queria lidar com Laurel e Calvin agora. Vamos falar com eles primeiro, decidi. Quero saber por que roubaram o colar em vez de simplesmente pedirem. Você acha que devolveria? Austin ergueu uma sobrancelha. Claro que não. Balancei a cabeça. Mas é o princípio da questão. Eles nem perguntaram. Só pegaram o de outra pessoa. Austin assentiu. Bem, vamos para a oficina então. Esperaremos por eles lá. A viagem até a joalheria de Austin levou cerca de 15 minutos. Sentei-me no banco do passageiro do Buick, observando as ruas familiares de Greenville e tentando entender o que havia acontecido. Minha filha e meu genro haviam roubado uma peça de memorabilia para vender, e a peça acabou se revelando a chave para um mistério que Audrey estava escondendo. A oficina de Austin ficava na rua Oak, em um pequeno prédio vitoriano de 2 andares. O primeiro andar era uma loja com vitrines repletas de joias requintadas, e o segundo andar era a oficina onde Austin criava suas obras-primas. Subimos as escadas. A sala estava repleta da luz da manhã que entrava pelas grandes janelas. A mesa de Austin, repleta de ferramentas e lupas, ocupava o centro da sala. Em uma bandeja especial coberta com um pano de veludo preto, estava o colar de Audrey. Aproximei-me e peguei-o com cuidado. A prata brilhava fracamente à luz do sol. O medalhão em forma de coração com as pequenas esmeraldas ao redor parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão diferente agora que eu conhecia seu segredo. Como abre? Perguntei a Austin. Ele se aproximou, pegou o medalhão das minhas mãos e me mostrou a pequena saliência na lateral. Está vendo este elemento? Você tem que pressionar aqui e deslizar a parte superior para a direita ao mesmo tempo. É um mecanismo bem complicado, na verdade. Eu fiz assim a pedido da Audrey. Ela queria que o medalhão fosse aberto apenas por alguém que conhecesse o segredo. Tentei repetir os movimentos dele, e o medalhão se abriu, revelando o pequeno espaço vazio onde o bilhete estivera. Por que ela não me contou? Murmurei mais para mim mesma do que para Austin.
Talvez ela fosse, mas não teve tempo, respondeu ele suavemente. O acidente aconteceu tão de repente. Assenti e fechei o medalhão. Parecia a verdade. Audrey morreu instantaneamente. Seu carro colidiu com um caminhão cujo motorista dormiu ao volante. Ela nem teve tempo de diminuir a velocidade. Talvez ela realmente planejasse contar a verdade, mas a vida tinha outros planos. Austin e eu sentamos em cadeiras no canto da oficina, esperando Laurel e Calvin chegarem. O tempo passava agonizantemente devagar. Eu olhava para o relógio a cada 5 minutos, incapaz de me concentrar na conversa que Austin tentava manter. Exatamente às 10h30, ouvimos o sino tocar lá embaixo. Alguém havia entrado na loja. 1 minuto depois, passos soaram na escada, e Laurel e Calvin entraram na loja. Eles pararam na porta quando me viram, com uma gama de emoções estampada em seus rostos, da surpresa ao constrangimento e ao medo. Pai. Laurel parecia ter visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Acho que você sabe. Levantei-me, segurando o colar na mão. Austin me ligou hoje de manhã e me contou sobre sua visita de ontem. Calvin empalideceu, mas rapidamente se recompôs. Edwin, não é o que você pensa, começou ele. Não é, interrompi-o, o que eu deveria pensar? Você roubou o colar da Audrey da minha casa e tentou vendê-lo. Como isso pode ser interpretado de outra forma? Nós não roubamos, exclamou Laurel. Nós só. O que? Levantei a voz. Você pegou sem pedir. Roubar é isso, Laurel. Ela baixou os olhos. Calvin colocou a mão em seu ombro como se a estivesse protegendo. Certo, disse ele, não fizemos a coisa certa, mas não tínhamos escolha. Precisamos muito de dinheiro para o negócio, e você se recusou a ajudar. Então, vocês decidiram se ajudar às minhas custas? Balancei a cabeça. E vocês escolheram exatamente isso, o colar que dei para sua mãe, aquele que ela usou sem tirar. Aquilo que vale mais para mim do que qualquer dinheiro. Pai, nós íamos devolvê-lo, Laurel se adiantou, com lágrimas brilhando nos olhos. Assim que o negócio começasse a dar lucro, nós compraríamos o colar de volta. E você acredita mesmo nisso? Olhei para minha filha com amargura. Depois de todos os empreendimentos fracassados do Calvin, você ainda acha que esta loja será um sucesso? Não ouse dizer isso. Calvin se irritou. Você sempre me subestimou, sempre me desprezou. Esse negócio vai dar muito certo. Você vai ver. Não me importa se o seu negócio vai mal ou não, tentei dizer calmamente, embora estivesse fervendo por dentro. Não se trata de dinheiro. Trata-se de confiança. Você entrou na minha casa, fingiu se importar e roubou de mim. Da sua família. Laurel soluçou, cobrindo a boca com a mão. Pai, me desculpe. Sei que é imperdoável, mas estávamos desesperados. O banco havia recusado o empréstimo, assim como os outros investidores. Esta era a nossa última chance. Olhei para minha filha e não a reconheci. Onde estava a menina íntegra que Audrey e eu criamos? Aquela que, aos 12 anos, devolveu a carteira que encontramos, recusando a recompensa? Que sempre dizia a verdade, mesmo quando não era favorável. Foi ideia sua ou dele? Perguntei, acenando para Calvin. Laurel hesitou, lançando um olhar rápido para o marido. Não importa, disse ela. Eu tenho a mesma responsabilidade. A dele. Então, sorri amargamente. Ele a convenceu de que não havia problema em roubar do próprio pai. Não jogue a culpa fora, Edwin, Calvin me retrucou bruscamente. Laurel é uma mulher adulta e toma suas próprias decisões. E você estava só esperando, virei-me para o meu genro. Você não insistiu que eu lhe desse dinheiro para o negócio? Não falou sobre última chance e oportunidades perdidas? Calvin cerrou os dentes, mas não disse nada. Quero saber tudo, continuei. Quando você pegou o colar? No sábado passado, quando você veio com a torta, Laurel assentiu sem olhar para cima. De quem foi a ideia de vender para Austin? Meu, respondeu Laurel baixinho. Lembrei que ele tinha feito o colar. Achei que ele daria um bom preço, conhecendo a história dele. A história dele é muito mais profunda do que você imagina.
Fui até a mesa de trabalho e coloquei o colar em uma bandeja de veludo. Austin, mostre a eles. Austin se aproximou, pegou o medalhão e demonstrou como abri-lo. Laurel e Calvin observavam com crescente espanto. Havia um bilhete lá dentro, eu disse. O endereço de um cofre que eu não conhecia. Um cofre que a Audrey tinha alugado secretamente de mim. Um cofre? Calvin deu um passo à frente, com os olhos arregalados de interesse. O que tem nele? Não sei, dei de ombros. Ainda não fui ao banco, mas vou descobrir. E você? Olhei para os dois. Vocês não têm ideia do que poderiam ter feito. Se o Austin não fosse meu amigo, se ele simplesmente tivesse comprado o colar e vendido, eu nunca teria descoberto o segredo da Audrey. Laurel pareceu chocada. Pai, nós não sabíamos. Juro que não sabíamos que o medalhão estava se abrindo. Claro que não, concordei. Você só estava interessado no dinheiro. Não na memória da sua mãe, nem numa herança de família. Só dinheiro. Houve um silêncio pesado na oficina. Calvin se mexia de um pé para o outro, claramente sem saber o que dizer. Laurel chorava baixinho, enxugando os olhos com as costas da mão. E agora? Calvin finalmente perguntou. Você vai chamar a polícia? Lancei-lhe um olhar demorado. Não, respondi. Não vou. Não quero o nome da minha filha nos jornais. Não quero a memória da Audrey manchada por uma história como esta. Calvin relaxou visivelmente, e Laurel olhou para cima, esperançosa. Mas isso não significa que eu te perdoe, acrescentei com firmeza. O que você fez foi uma traição, e preciso de tempo para descobrir como conviver com isso. Pai, por favor, Laurel se aproximou de mim. Faremos qualquer coisa para consertar isso. Qualquer coisa. Agora, estou mais interessado no que tem no cofre. Dei um passo para trás, sem deixar que ela me abraçasse. Preciso lidar com o legado da sua mãe e depois conversamos. Virei-me para Austin. Valeu, cara. Vou ficar com o colar. Austin assentiu e me estendeu a joia. Peguei-a com cuidado e a guardei no bolso interno do meu casaco, onde estava o envelope com o bilhete. Laurel, Calvin, olhei para eles. Vou ao banco. Não me liguem hoje. Preciso de um tempo para pensar. Sem esperar por uma resposta, segui em direção à saída. Antes de descer as escadas, virei-me e vi Laurel aconchegada no ombro de Calvin, e ele a abraçou desajeitadamente, olhando para mim com uma expressão estranha, uma mistura de culpa, medo e curiosidade. Curiosidade. Só quando estava lá fora é que percebi que não tinha carro. Tínhamos vindo no Buick do Austin, mas agora eu não queria mais voltar para a loja. Decidi ir a pé até o banco. O First National Bank de Greenville ficava a apenas 6 quarteirões de distância, na esquina da Main Street com a Park Avenue. A caminhada levou cerca de 20 minutos. Durante todo o tempo, fiquei pensando no que poderia estar guardado na misteriosa caixa 327. Dinheiro, documentos, pertences pessoais. O que era tão importante que Audrey manteve em segredo, mas me deixou uma pista de como encontrá-lo. Antes de entrar no banco, parei, respirei fundo e agarrei o medalhão no bolso. O First National Bank de Greenville era a instituição financeira mais antiga da cidade, fundada no final do século XIX. O imponente edifício de tijolos vermelhos com colunas brancas parecia quase um templo de estabilidade e confiabilidade financeiras. Atravessei as pesadas portas duplas e me deparei com um saguão espaçoso, com pé direito alto. Apesar dos computadores e caixas eletrônicos modernos, o lugar tinha uma atmosfera de época, pisos de mármore, painéis de madeira nas paredes, luminárias de bronze. Guardei dinheiro aqui por décadas, mas raramente entrava. A maioria das transações era feita online ou em caixas eletrônicos. No balcão de informações, estava sentada uma jovem com cabelos loiros impecavelmente penteados e um sorriso profissional. Bom dia. Como posso ajudar? Perguntou ela. Preciso acessar um cofre, respondi, tirando o bilhete de Audrey do bolso. Número 327. A moça olhou para o bilhete e assentiu. Claro, senhor. Você pode me dizer seu nome, por favor? Edwin Kim. Ela começou a digitar algo no computador, e eu batuquei os dedos nervosamente no balcão. E se o cofre estiver apenas no nome da Audrey?
E se o meu acesso for negado? Ah, aqui está, sorriu a garota. Caixa postal número 327, registrada em nome de Audrey Kim e Edwin Kim. Isa lei de alívio. Então Audrey também pensou nisso, me tornando coproprietária. Vou precisar da sua identidade, Sr. Kim. E lamento informar que não pago o aluguel do cofre há 3 anos. 3 anos. Foi esse o tempo que a Audrey morreu. Então, ela pagava aluguel regularmente, mas nunca mencionou isso. Peguei minha carteira de motorista e entreguei à moça. Minha esposa morreu em um acidente de carro há 3 anos. Só hoje eu soube desta caixa. A expressão da garota mudou, seu sorriso profissional substituído por genuína simpatia. Sinto muito, Sr. Kim. Nesse caso, é nossa política ficar com a caixa por mais 2 anos após o término dos pagamentos, a menos que um membro da família solicite antes. Então, tudo bem. O conteúdo ainda está lá. Ela verificou minha identidade, fez uma cópia e me devolveu. Por favor, assine aqui. Ela me entregou um formulário. Eu te acompanho até o cofre. Pegamos o elevador até o subsolo. O ar fresco e a iluminação fraca criaram uma atmosfera especial, como se eu estivesse descendo para um lugar secreto, escondido de olhares curiosos. De certa forma, era mesmo. Uma jovem mulher, cujo crachá dizia Emily Prescott, gerente de contas, me conduziu pela enorme porta do cofre até uma parede com centenas de caixas de metal de tamanhos variados. Caixa número 327. Ela parou em frente a uma das gavetas médias e inseriu a chave. Você precisa inserir a sua chave para abrir o armário. Fiquei paralisada. Não tenho a chave. Só descobri a existência desta caixa hoje. Emily franziu a testa. Normalmente, as chaves são entregues quando você verifica um cofre. Sua esposa deveria ter recebido 2 cópias. Lembrei-me do bilhete no medalhão. Audrey não tinha deixado a chave, apenas o endereço. Teria sido tudo em vão? Existe alguma outra maneira de abrir a caixa? Eu poderia provar que sou o herdeiro legítimo. Emily pensou por um momento. Nesses casos, você precisa de uma certidão de óbito, documentos que comprovem seu direito de herança e, possivelmente, uma ordem judicial. O processo pode levar algum tempo. Meu coração disparou. Será que eu tinha chegado tão perto de resolver o mistério da Audrey, mas não conseguiria descobrir o que havia dentro? Espere, disse Emily de repente. Deixe-me verificar o sistema para ver se há alguma instrução especial para esta caixa. Ela voltou ao terminal de computador no canto do cofre e começou a procurar por algo. Depois de um momento, seu rosto se iluminou. Sr. Kim, há um registro no sistema. A senhora Kim deixou instruções especiais para o caso de o senhor entrar sem a chave. Mencionava algum tipo de código ou senha. Ela franziu a testa ao ler. Dizia, pergunte a data em que nos conhecemos no formato dia, mês e ano, sem separadores. Senti arrepios na espinha. Audrey tinha pensado em tudo. Ela sabia que eu encontraria o bilhete no medalhão mais cedo ou mais tarde, e garantiu que eu pudesse acessar a caixa. 26 de maio de 1954, eu disse sem hesitar. 260.554. Emily digitou os números no computador e assentiu. Isso mesmo. O sistema mostra que guardamos uma chave reserva para essas ocasiões. Ela caminhou até um pequeno cofre embutido na parede, digitou o código e tirou uma chave pequena com uma etiqueta presa a ela. Aqui está, ela me entregou a chave. Agora você pode abrir o cofre. Fui até a caixa 327 e coloquei a chave na fechadura ao lado da Emily. Girei e a porta se abriu. Vou deixar vocês 2 sozinhos, disse Emily. Há uma sala de arquivos no final do corredor. Lá vocês podem estudar o conteúdo em paz. Quando terminarem, é só apertar o botão de chamada e eu volto. Agradeci e tirei uma caixa de metal média da gaveta. Não era muito pesada, mas também não era leve. Definitivamente havia algo dentro. O arquivo era silencioso e aconchegante, uma escrivaninha pequena, uma cadeira confortável e um abajur. Coloquei a caixa sobre a mesa e respirei fundo antes de abrir a tampa. Lá dentro, havia uma pilha de documentos cuidadosamente amarrados com fita, alguns envelopes e uma pequena caixa de veludo que parecia um porta-joias. Decidi começar pelos documentos.
Quando desamarrei a fita, encontrei extratos bancários, contratos, apólices de seguro. Todos pertenciam a uma conta que eu não sabia que existia, uma conta de investimento que Audrey havia aberto em 1992, quase 30 anos antes. Analisei os extratos e fiquei impressionado. Audrey depositava fundos na conta regularmente, investindo em ativos conservadores, porém estáveis, títulos do governo, fundos mútuos de baixo risco, ações em empresas confiáveis. Os valores não eram muito altos, mas em 30 anos, com juros e uma gestão competente, transformaram-se em um capital sólido. De acordo com o último extrato, datado de um mês antes do acidente, havia quase $500.000 na conta, meio milhão. E eu não sabia de nada. Senti-me tomado por sentimentos contraditórios. Por um lado, surpresa e até um leve ressentimento. Como Audrey conseguia esconder de mim uma parte tão importante da nossa vida financeira? Por outro, admirei sua visão e perspicácia financeira. Sempre me considerei responsável pelo bem-estar financeiro da nossa família. Trabalhei como engenheiro elétrico, cuidei do nosso sustento e administrei nossos principais investimentos. Audrey trabalhava como professora do ensino fundamental, ganhando muito menos do que eu. E nós dois víamos a renda dela como um complemento, para cobrir despesas recorrentes e pequenos prazeres. Agora percebi que durante todo esse tempo ela vinha levando uma vida financeira dupla, de alguma forma conseguindo economizar dinheiro, investir, observar o mercado, tudo em segredo de mim. Deixando as declarações de lado, peguei o envelope de cima. Meu nome estava escrito nele com a letra de Audrey. Abri-o com cuidado e tirei um pedaço de papel dobrado. Caro Edwin, começava, se você está lendo esta carta, significa que encontrou meu bilhete no medalhão. Sempre soube que você é perspicaz e persistente quando se trata de mistérios. Você deve estar surpreso e talvez até chateado ao descobrir este relato secreto. Por favor, não pense que não confiei em você. Não é disso que se trata. Tudo começou em 1992, quando minha mãe faleceu. Ela me deixou uma pequena herança de $10.000. Eram as economias dela que ela vinha guardando em segredo a vida toda, mesmo quando ela e meu pai mal conseguiam sobreviver. Para os dias difíceis, ela costumava dizer: eu queria te contar na hora, mas depois pensei, e se eu continuasse a tradição? Criar meu próprio fundo secreto que um dia poderia nos ajudar, ou aos nossos filhos, em momentos de necessidade. No começo, era como uma brincadeira, meu segredinho. Abri uma conta e comecei a economizar aos poucos, com o meu salário, com o dinheiro que economizava em compras e com presentes aleatórios de parentes. Aos poucos, me interessei por investimentos, matriculei-me em cursos de educação financeira e estudei o mercado. E, com o tempo, meu pequeno fundo começou a crescer. Houve algumas vezes em que quase te contei tudo, principalmente quando a Laurel estava com dificuldades na faculdade ou quando te ofereceram uma aposentadoria antecipada. Mas, todas as vezes, conseguimos sobreviver sem o dinheiro, e decidi esperar um pouco mais, deixar a conta crescer. E então percebi que tinha criado algo mais do que apenas economias. Era o meu legado, o meu presente para a nossa família, e eu queria entregá-lo a você em um momento especial. Pretendo contar tudo sobre isso no nosso 50º aniversário de casamento, que será daqui a apenas alguns meses. Imagino que você se surpreenderia ao decidirmos juntos o que fazer com o dinheiro. Talvez pudéssemos realizar aquele sonho de viajar para a Europa que você sempre mencionou, ou ajudar Laurel com a entrada daquela casa com a qual ela tanto sonha. Mas acho que o destino deve ter sido diferente, já que você encontrou esta carta antes. Posso não estar mais com você se estiver lendo isto. Nesse caso, saiba que este dinheiro é seu agora. Use-o como achar melhor. Meu único pedido é que você deixe um pouco para Laurel. Não importa o que nossa filha seja, não importa o erro que ela cometa, ela ainda é nossa filha. E eu gostaria que um pedaço do meu amor fosse para ela também. Na caixinha de veludo, você encontrará outra surpresa. É o presente que preparei para você no nosso aniversário. Agora é seu. Eu te amei todos os dias da nossa vida juntos, Edwin, e sempre te amarei, onde quer que eu esteja. Sua, Audrey. PS. Esta carta foi escrita em 20 de junho de 2021. 20 de junho de 2021, 3 dias antes do acidente. Foi como se ela tivesse tido uma premonição. Deixei a carta de lado, com lágrimas nos olhos.
Audrey, minha pragmática e prudente Audrey, sempre um passo à frente, sempre pronta para qualquer eventualidade. Enxugando os olhos, peguei a caixa de veludo. Dentro havia uma bússola de bolso antiga, com estojo de prata. Reconheci-a imediatamente. Meu pai tinha uma igual, e eu brincava com ela com frequência quando criança. Meu pai a havia perdido em uma pescaria quando eu tinha uns 10 anos, e eu lamentei essa perda por muito tempo. Como Audrey conseguiu encontrar um igual? Abri a bússola e descobri uma gravação na parte interna da tampa, para Edwin, minha luz guia, no nosso 50º aniversário. Com amor, Audrey. Ela havia preparado este presente com antecedência, meses antes do nosso aniversário, que nunca comemoramos. A bússola funcionava perfeitamente, a seta apontando firmemente para o norte. Fechei-a e cuidadosamente a coloquei de volta na caixa. Ainda restavam 2 envelopes. Abri o segundo. Continha a documentação para uma conta bancária em nome de Laurel, com o nome Fundo Fiduciário. De acordo com os termos, Laurel poderia acessar o dinheiro em caso de minha morte ou quando completasse 50 anos. A conta continha $100.000, um quinto do valor total que Audrey havia arrecadado. O terceiro envelope continha instruções para gerenciar a conta principal de investimento, contatos do consultor financeiro que estava ajudando Audrey, senhas para acesso online e recomendações para investimentos futuros. Sentei-me cercado por esses papéis, evidências da vida secreta da minha esposa, e me senti tomado pela emoção, surpresa, tristeza, admiração, amor. Audrey havia cuidado de tudo, até mesmo de um futuro no qual ela não existiria. E eu que pensava que a conhecia bem. 46 anos de casamento me fizeram pensar que não havia segredos entre nós. Agora percebo que Audrey era muito mais complexa e multifacetada do que eu imaginava. Ela tinha sua própria vida interior, seus próprios planos e sonhos, dos quais eu não fazia ideia. E, no entanto, de certa forma, eu a reconhecia em cada detalhe daquele plano, o cuidado com que organizara tudo, a previsão com que deixará pistas e movimentos de reserva, a generosidade com que lidara com o dinheiro. Era toda a Audrey que eu conhecia e amava. Recolhi toda a papelada na caixa de metal, deixando apenas a carta, a bússola e os documentos de acesso à conta. Apertei o botão de chamada e Emily apareceu 1 minuto depois. Terminou, Sr. Kim? Ela perguntou. Sim, assenti. Gostaria de pagar o aluguel do ano passado e renová-lo por mais um ano. Claro, Emily sorriu. Podemos finalizar agora mesmo. Subimos as escadas, completei as formalidades, paguei as taxas necessárias e recebi um novo contrato de locação, agora em meu nome. O conteúdo da caixa, exceto os documentos que decidi levar comigo, permaneceu no cofre até que eu decidisse o que fazer com eles. Ao sair do banco, sentei-me num banco na pracinha do outro lado da rua. Precisava de tempo para processar o que tinha acontecido e decidir o que fazer a seguir. $500.000, uma quantia que mudaria a minha vida. Eu poderia usar o dinheiro como quisesse. Audrey deixará claro que agora era meu, exceto pela parte de Laurel, guardada em um fundo fiduciário. Laurel. Pensar na minha filha me trouxe sentimentos contraditórios. Por um lado, eu ainda estava com raiva e decepcionada com o comportamento dela. Ela havia roubado o colar da mãe, mentido para mim, sucumbido às manipulações do Calvin. Por outro, eu sabia que ela estava desesperada e, lá no fundo, ela ainda era minha filha, meu sangue. Mas o que fazer com Calvin? Este homem, a princípio, não tinha a minha confiança, e agora provava que minha intuição estava correta. Ele estava disposto a roubar uma herança de família para seus planos de negócios, planos que provavelmente fracassariam, assim como todos os anteriores. Se eu lhes desse o dinheiro para a loja, eles provavelmente o perderiam em 1 ano. Calvin não tinha tino para negócios, nem paciência, nem perspicácia para negócios, e então eu não só teria perdido o dinheiro, mas também meu relacionamento com minha filha, porque eu não teria conseguido evitar dizer, eu avisei. Talvez eu devesse ter usado parte do dinheiro de Audrey para ajudar Laurel de outras maneiras, como pagar para que ela fizesse aulas de educação financeira ou investimentos, dar a ela a oportunidade de se tornar independente, inclusive de Calvin. Mas eu ainda não estava pronto para perdoá-los. A ferida da traição estava muito recente. Eu precisava de tempo para refletir, para deixar minha raiva dar lugar a decisões mais conscientes. Tirei a bússola do bolso e a abri. A seta tremeu e apontou confiantemente para o norte. Para Edwin, minha luz guia, dizia a gravura.
Sempre pensei que eu era o pilar da nossa família, aquele que apontava o caminho. Agora eu percebia que éramos parceiros iguais. Audrey conduzia o barco da nossa família à sua maneira, discretamente, furtivamente, mas não menos eficaz. Levantei os olhos para o céu, que começava a franzir. Uma tempestade se aproximava. Eu precisava decidir o que fazer em seguida. Iria para casa e esperaria por Laurel e Calvin, que certamente se desculpariam, ou eu mesmo iria até eles e lhes contaria o que estava pensando? Nenhuma das duas coisas parecia certa. Eu precisava de espaço, de um tempo a sós comigo mesma para digerir tudo o que tinha acontecido e tomar uma decisão informada. Decidi dirigir até Willow Lake, para a pequena cabana que Audrey e eu tínhamos comprado anos atrás. Era onde costumávamos passar os fins de semana quando queríamos fugir da agitação da cidade. Eu raramente tinha ido lá nos últimos anos, eram muitas lembranças. Mas agora parecia o lugar perfeito. Longe de todos, sozinho com a natureza e a memória de Audrey. Eu poderia organizar meus sentimentos e decidir o que fazer com a herança e os parentes que me traíram. Levantei-me, guardei a bússola no bolso e fui para o ponto de ônibus. Eu não iria para casa. Laurel e Calvin poderiam estar esperando lá. Em vez disso, eu chegaria à rodoviária e pegaria um táxi até o lago. A cabana deve estar ótima. Eu estava pagando o zelador para mantê-la em boas condições. Sentado no ônibus, olhei pela janela para as ruas de Greenville e pensei nas estranhas reviravoltas do destino. Ontem mesmo, eu era um velho solitário, desrespeitado até pelos meus próprios filhos. Hoje, descobri que possuía uma fortuna considerável da qual ninguém suspeitava. O dinheiro não trará Audrey de volta nem consertará meu relacionamento com minha filha, mas me dará liberdade, liberdade de escolha, liberdade de agir. Eu não sabia exatamente o que faria com o dinheiro, mas sabia que o usaria com sabedoria, de uma forma que deixaria Audrey orgulhosa. E Calvin não receberia um centavo por seus planos de negócios duvidosos. Nem um centavo. O ônibus parou na rodoviária e eu desci, segurando firme minha sacola de papéis. O desconhecido me esperava, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle. O que acontecesse a seguir seria decidido por mim, não pelas circunstâncias ou pelas manipulações do meu genro. Eu estava pronto para um novo capítulo da minha vida, um capítulo que eu começaria a escrever sozinho, do zero, mas com a sabedoria de Audrey em meu coração e seu apoio através dos anos e até mesmo da morte. Passei 3 dias na cabana em Willow Lake em silêncio e reflexão. Pesquei, caminhei pela praia, sentei na varanda à noite observando o pôr do sol, o tempo todo pensando em Audrey, em sua herança secreta, no que fazer a seguir. Minha antiga cabana guardava muitas lembranças. Aqui nesta cozinha, Audrey fazia sua famosa torta de mirtilo. Nesta cadeira, ela se sentava com um livro enquanto eu brincava com o barco. Nesta varanda, acolhíamos o amanhecer quando não conseguíamos dormir por causa da idade. A dor da sua ausência não diminuía há 3 anos. Era apenas diferente, silenciosa, constante, como um ruído de fundo. Desliguei o celular assim que cheguei, sem querer falar com ninguém. Só no 3º dia liguei para verificar as mensagens. Como esperado, houve 12 chamadas perdidas e algumas mensagens animadas de Laurel: "Pai, onde você está? Pai, por favor, ligue. Estamos preocupados." De Calvin, 2 ligações e uma mensagem: "Edwin, precisamos conversar. É importante." Ignorei todos. Não estava pronto para conversar. Em vez disso, liguei para um velho conhecido meu, Vernon Reis, um dos principais consultores financeiros de Greenville. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte quando eu voltasse para a cidade. Na noite do último dia no lago, tomei minha decisão final. Eu não contaria a Laurel e Calvin sobre o dinheiro de Audrey. Aquele dinheiro merecia um destino melhor do que ser jogado fora em mais um projeto comercial duvidoso. Ele deveria ser usado para algo digno, algo que refletisse os valores de Audrey: gentileza, generosidade e cuidado com os outros. De manhã, fiz as malas, tranquei a cabana e voltei para Greenville. No caminho, parei no cemitério onde Audrey estava enterrada. Seu túmulo parecia bem cuidado, como sempre. Eu havia contratado um jardineiro para ficar de olho nele semanalmente. Coloquei um buquê de flores silvestres que colhi perto do lago em sua lápide. "Descobri seu segredo, Audrey", disse baixinho, de pé ao lado do túmulo. "Obrigada por cuidar de nós mesmo depois que você se foi."
Prometo que usarei o dinheiro com sabedoria. Com Vernon Reis, nos encontramos em seu escritório no centro de Greenville. Um homem grisalho da minha idade, com quem já jogamos juntos no time de beisebol do colégio e com quem ocasionalmente nos cruzávamos em eventos da cidade. Edwin, quanto tempo, ele apertou minha mão com firmeza. O que posso fazer por você? Contei a ele toda a história sobre a conta secreta de Audrey, sobre o fundo fiduciário para Laurel, sobre meu desejo de usar o dinheiro para o bem. Vernon ouviu atentamente, sem interromper. Então, você quer criar algum tipo de fundação de caridade, ele disse quando terminei. Sim, mas não uma fundação comum. Quero que seja uma fundação anônima que ajude as pessoas de Greenville em situações difíceis, sem muita burocracia ou publicidade. Vernon tamborilou os dedos na mesa, pensativo. É possível, mas seria necessária alguma estrutura para legalizar. Poderíamos criar um fundo com um conselho de curadores para decidir como os fundos serão distribuídos. Você pode fazer parte desse conselho ou permanecer completamente anônimo, como preferir. Passamos várias horas em seu escritório discutindo os detalhes. No final, tomamos a decisão de criar o Fundo Lake Lily, nome escolhido em homenagem às flores favoritas de Audrey. O fundo ajudaria famílias de Greenville em situações difíceis, pagamento de contas médicas, reparos em casa após desastres naturais, educação para crianças superdotadas de famílias de baixa renda. Tudo o que Audrey valorizou em vida. Colocamos metade do valor, $250 mil, neste fundo. $100 mil já estavam no fundo fiduciário de Laurel. Decidi ficar com os $150 mil restantes para mim, não por ganância, mas como uma rede de segurança. Minha idade e saúde poderiam exigir despesas significativas no futuro, e eu não queria ser um fardo para ninguém. Quando todos os papéis foram assinados e Vernon e eu apertamos as mãos, senti um alívio estranho. Era como se eu tivesse cumprido uma missão importante, completado o trabalho que Audrey havia começado anos atrás. Sabe, disse Vernon, me acompanhando para fora, Audrey foi uma mulher incrível, por criar tanto capital do nada e administrá-lo secretamente todos esses anos. Nem todo mundo consegue fazer isso. Sim, assenti. Ela sempre foi mais inteligente do que parecia e mais sábia do que eu, embora eu raramente admitisse isso. Quando cheguei em casa, encontrei Laurel me esperando na varanda. Ela estava sentada nos degraus com os braços em volta dos joelhos, como costumava fazer quando criança quando estava chateada com alguma coisa. Quando ela me viu, deu um pulo. Papai, exclamou. Onde você estava? Estávamos ficando loucos de preocupação. Passei por ela em silêncio e abri a porta da frente. Entre, eu disse. Conversamos lá dentro. Sentamos na sala de estar. Laurel parecia abatida, com olheiras. Ela mexia na barra da blusa, um gesto que herdara de Audrey. Pai, Lou Calvin e eu queríamos nos desculpar. O que fizemos é imperdoável. Eu sei o quanto você está sofrendo. Onde está o Calvin? Perguntei, ignorando seu pedido de desculpas. Ele está na loja. Assinamos o contrato de locação, afinal. Pegamos dinheiro emprestado com os pais dele, então encontramos outra fonte de financiamento. Não é de se espantar que Calvin não tenha aparecido. Ele conseguiu o que queria e agora mandou Laurel para resolver as coisas. Então, algum grande plano para a loja? Perguntei, sem esconder meu ceticismo. Sim, pai, Laurel se animou, aparentemente interpretando minha pergunta como um sinal de interesse. O Calvin já fez acordos com os fornecedores e encomendou o equipamento. Abrimos em 2 meses. Isso pode realmente funcionar, você vai ver. Não me dei ao trabalho de dizer que já tinha ouvido isso mais de uma vez. Em vez disso, olhei-a diretamente nos olhos. Laurel, eu sei por que você está aqui. Você quer se redimir para poder pedir dinheiro de novo quando esta loja começar a ruir, assim como todos os projetos anteriores do Calvin. O rosto dela se inflamou. Isso não é justo. Estou muito preocupada com o nosso relacionamento, e o Calvin também. Calvin só se importa com dinheiro, balancei a cabeça. E acho que te convenci disso também. Me diz, sinceramente, de quem foi a ideia de roubar o colar? Laurel baixou os olhos. Nós dois decidimos. Foi uma decisão mútua. Não minta para mim, minha voz soou mais áspera do que eu pretendia. Não piore as coisas mentindo.
Ela ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Ok. O Calvin sugeriu. Ele disse: Você nunca usa as joias de qualquer maneira. Elas estão guardadas numa caixa de joias, que poderíamos comprar o colar de volta quando o negócio começasse a dar lucro. Eu sabia que era errado, mas estávamos desesperados, pai. O banco recusou o empréstimo. Os investidores não acreditaram na gente. Então, você decidiu que prefere trair seu pai do que decepcionar seu marido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não queria te trair. Só não vi outra saída. Olhei para minha filha e vi uma mulher assustada que havia se perdido em um relacionamento com um manipulador. Uma parte de mim queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas a outra parte se lembrava do colar roubado, das mentiras, da desconfiança. Laurel, tentei falar calmamente, há coisas que você não pode simplesmente desculpar e esquecer. O que você fez não foi simplesmente roubar um item. Você roubou a memória da sua mãe, aquilo que ela usava todos os dias, aquilo que era minha conexão com ela depois que ela morreu. Eu sei, pai, e sinto muito. Deixe eu terminar, interrompi. Não vou registrar boletim de ocorrência. Não vou contar para todo mundo o que você fez. Mas também não posso fingir que nada aconteceu. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a rua onde as luzes da noite começavam a se acender. Preciso de tempo, Laurel. Tempo para decidir se posso confiar em você novamente. E, francamente, não tenho certeza se algum dia poderei confiar em Calvin novamente. O que você quer dizer? Havia ansiedade em sua voz. Quer dizer, preciso de espaço agora. Não venha aqui. Não ligue todo dia. Me dê um tempo para resolver meus sentimentos. Mas, pai, você não vai desistir de mim, vai? Sua voz tremeu. Virei-me para ela. Nunca desistirei de você, Laurel. Você é minha filha e eu sempre a amarei. Mas amor não significa que eu tenha que aprovar tudo o que você faz ou tolerar aqueles que a pressionam a fazer coisas ruins. Calvin não é uma má pessoa, ela balançou a cabeça. Ele é apenas ambicioso. Às vezes, ambicioso demais. Talvez, não argumentei, mas a ambição dele não deveria custar sua família e seu respeito próprio. Conversamos mais um pouco, repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. Laurel chorou, pediu desculpas, prometeu que aquilo nunca mais aconteceria. Eu escutei, assenti, mas, por dentro, permaneci firme na minha decisão de me distanciar, pelo menos por enquanto. Quando ela finalmente foi embora, fiquei sentado em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto de Audrey na lareira. Seu sorriso, capturado muitos anos atrás, parecia solidário e triste ao mesmo tempo. Fiz a coisa certa, Audrey? Perguntei à fotografia. Você aprovaria? Não houve resposta, mas de alguma forma eu tinha certeza de que Audrey me entenderia. Ela sempre valorizou a honestidade e os princípios acima do conforto e do bem-estar ostensivo. Passei as semanas seguintes trabalhando com Vernon nos detalhes da fundação. Criamos um conselho de curadores com 5 pessoas, moradores respeitados de Greenville em quem eu confiava. Eu mesmo continuei como um benfeitor anônimo, conhecido apenas por Vernon. Isso me permitiu participar das decisões, mas evitar a tensão desnecessária. O primeiro projeto da fundação foi a reforma de um parquinho no bairro onde Audrey lecionava. O parquinho ficou abandonado por anos, mas, graças ao nosso financiamento, foi transformado em um lugar iluminado e seguro para brincar. Não colocamos placas com o nome da fundação ou dos doadores. Apenas um banco simples com uma citação que Audrey gostava de repetir: a gentileza é uma linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. Outros projetos se seguiram: bolsas de estudo para estudantes universitários locais, auxílio a idosos em reparos domésticos, apoio à biblioteca municipal. Cada vez que eu via os resultados do nosso trabalho, sentia como se Audrey estivesse lá novamente, como se seu legado estivesse vivo e bem. Laurel e eu raramente nos falávamos, conversávamos brevemente por telefone uma vez por semana. Às vezes, ela mandava cartões ou mensagens. Eu não via o Calvin de jeito nenhum. Segundo Laurel, a mercearia orgânica deles abriu com grande sucesso. Mas, em um mês, eles começaram a ter problemas com os fornecedores e o proprietário, uma história típica dos negócios de Calvin. Certa noite, cerca de 3 meses depois da história do colar, bateram à minha porta.
Calvin estava parado na soleira, estranhamente sério e sóbrio. Edwin, precisamos conversar, ele disse sem preâmbulos. Sobre o quê? Não o convidei para entrar, permanecendo em pé na porta. Sobre a loja. Estamos com problemas. Problemas sérios. Se não encontrarmos financiamento adicional nas próximas 2 semanas, teremos que fechar. E você veio até mim depois de tudo o que aconteceu. Pelo menos ele teve a decência de parecer envergonhado. Olha, eu sei que o que Laurel e eu fizemos foi errado, mas isso são negócios, Edwin. Esta é uma chance para nós, para toda a família. A loja tem potencial. Só precisa passar do período de inicialização. Quanto? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. 40 mil, Calvin me olhou diretamente nos olhos. Isso vai cobrir as dívidas e nos dar 3 meses de reservas. Nesse período, com certeza seremos lucrativos. Suspirei. Calvin, a resposta é não. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Não vou te dar um centavo pelos seus projetos empresariais. Mas por quê? Sua compostura começava a se desfazer. Você não é pobre. Você tem economias, uma aposentadoria. Laurel e eu estamos tentando construir um futuro. O futuro não se constrói com mentiras e roubos, respondi. E não se constrói com empréstimos intermináveis que você não pode pagar. Você roubou de mim algo que não tinha preço, não por dinheiro, mas por memórias. E agora está na minha porta pedindo dinheiro como se nada tivesse acontecido. É tudo por causa do colar? Calvin balançou a cabeça. Pedimos desculpas. Laurel está chorando há semanas. O que mais você quer? Quero que você aprenda a viver dentro das suas possibilidades, eu disse com firmeza. Quero que você pare de arrastar minha filha para um buraco financeiro. Quero que você cresça e assuma a responsabilidade pelas suas decisões. Calvin cerrou os dentes. Então, você vai simplesmente nos abandonar? Deixar o negócio falir e nós perdermos tudo? Você criou essa situação, Calvin. Eu não. Eu te avisei que esse negócio, como os outros, provavelmente iria falir. Mas você não me ouviu. Agora você tem que arcar com as consequências das suas decisões. Ele me olhou com uma raiva indisfarçável. Você nunca acreditou em mim. Nunca me deu uma chance. Isso não é verdade. Eu te dei a chance mais importante de todas, a chance de fazer parte da minha família, de ser o marido da minha filha. E veja como você aproveitou. Calvin se virou e caminhou em direção ao carro, resmungando algo baixinho. Não o repreendi nem tentei apaziguar as coisas. Algumas pontes deveriam ser queimadas para nunca mais voltarem à estrada antiga. Uma semana depois, Laurel ligou para dizer que ele e Calvin estavam fechando a loja e se mudando para Portland, onde um parente distante dele havia oferecido um emprego. Ouvi a notícia com calma, desejei-lhes sorte, mas não ofereci ajuda. No fundo, eu esperava que um novo lugar e um novo emprego, onde Calvin prestasse contas a alguém, o ajudassem a finalmente amadurecer. Ou talvez salvasse o casamento de Laurel, que, a julgar pela tensão em sua voz, estava a ponto de explodir. Depois que eles partiram, a vida tomou um novo rumo. Passei a passar mais tempo com os amigos, especialmente com Austin e Bert. Participei regularmente das reuniões do Conselho de Curadores da Fundação, embora permanecesse oficialmente como um benfeitor anônimo. Comecei a trabalhar como voluntária na biblioteca local, ajudando no programa de leitura para crianças. A Audrey teria adorado. Às vezes, eu tirava o medalhão de prata, abria-o e observava o espaço vazio lá dentro. O bilhete que me levará ao segredo de Audrey estava agora guardado em um cofre, junto com outros documentos importantes. Mas eu guardava o medalhão em casa como um lembrete de que mesmo as pessoas mais próximas podem guardar segredos, e que esses segredos às vezes se transformam em presentes inestimáveis. Laurel ligava uma vez por mês, falando sobre a vida em Portland. Nossas conversas ficaram mais calmas, sem a mesma tensão, mas sem a mesma intimidade. Ela nunca pedia dinheiro, e eu nunca mencionava minha nova riqueza. Alguns segredos são melhor guardados até o momento certo, como Audrey me ensinou. De tempos em tempos, recebia cartas de pessoas que a fundação havia ajudado, anonimamente, por intermédio de Vernon. Elas agradeciam ao benfeitor desconhecido e me contavam como suas vidas haviam mudado graças à sua ajuda.
Eu guardava essas cartas em uma caixa especial e às vezes as relia à noite, sentado em uma poltrona com uma xícara de chá. Numa dessas noites, exatamente um ano após a descoberta do mistério de Audrey, peguei a bússola que ela havia preparado para o nosso 50º aniversário. Abri-a e olhei para a seta apontando firmemente para o norte. Sabe, Audrey, eu disse em voz alta para a sala vazia, eu sempre pensei que eu era a bússola da nossa família, aquela que apontava o caminho. Mas agora percebo que eu estava errada. Sempre foi você. O ponteiro da bússola tremia, como se fosse causado por um campo magnético invisível, provavelmente apenas uma corrente de ar. Ou talvez Audrey estivesse sorrindo em algum lugar, ouvindo minhas palavras. Fechei a bússola e a coloquei sobre a mesa, ao lado do quadro da Audrey. Amanhã seria mais um dia, uma reunião do conselho da fundação onde decidiríamos qual projeto apoiar em seguida. A vida continuou, não como eu esperava ou planejava, mas talvez exatamente como a Audrey havia imaginado para mim. Uma vida em que finalmente me tornei a pessoa que ela sempre me viu, forte, independente, capaz de ajudar os outros. Eu estava sozinho, mas não solitário. A memória de Audrey permanecia viva em cada boa ação feita em seu nome. E, de certa forma, era o melhor legado que ela poderia me deixar, não apenas dinheiro, mas um novo sentido para a vida.